Graça e paz, pastor Paulo Nascimento. Meu nome é Hernando, sou aqui de São José do Rio Preto. Ô pastor, hoje em dia a gente vê muitos irmãos, pastores revelando aí nas nossas igrejas, e muitas vezes revelando e profetizando coisas que Deus não mandou falar, né? Eu queria saber aí, biblicamente falando, qual que é o melhor dom para a gente procurar, até porque o apóstolo Paulo diz, procurais os melhores dons. Qual seria e como procurar esse dom, pastor? Shalom, falando de Bíblia. Shalom, shalom, meus irmãos, que alegria poder responder a um dos nossos seguidores aqui do canal, falando de Bíblia. E nessa feita, o nosso irmão Hernando, de São José do Rio Preto. Ele pergunta sobre a questão desse monte de profecias que existem nos nossos dias e também sobre a questão de qual é o melhor dom. Há duas coisas a se pensar na pergunta, no questionamento do nosso irmão. Primeiro, Deus se utiliza de pessoas para revelar a sua grandeza, o seu poder, sua soberania, sua majestade, seus sinais. Deus usa pessoas. Deus usa quem Ele quer. Deus usa até animais, por exemplo. Usou um corvo para levar pão e carne para Elias, lá quando ele estava no Querite. Usou uma baleia para levar Jonas ao lugar do propósito pelo qual Deus o designou. Deus usou uma jumenta para Balaão, que era agoreiro, e que ganhou propina de Balaque para amaldiçoar o povo do Senhor, naquele episódio em que a jumenta fala no livro de Números. E é interessante você perceber que Deus se utiliza do que Ele quer, da forma que Ele quiser, e Ele glorifica o seu nome, mas o seu propósito se cumpre. Agora, há de se pensar na segunda opção, nas pessoas que utilizam o nome de Deus, falam em nome de Deus, fazem um monte de besteira em nome de Deus, e Deus não as autorizou para tal. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que você tem pessoas que Deus usa, tem pessoas que usam o nome de Deus. Por exemplo, agora no final do ano, aparece um monte de gente querendo predizer coisas futuras e que, na verdade, são classificados como tiro no escuro. Não sabe para que direção está apontando e manda a sua profetada. Ah, Deus está me revelando aqui que vai cair um avião no próximo ano. Vai cair aonde? Qual é a empresa de avião? Qual é o horário? Qual é o dia? Quem é o famoso? Ah, vai morrer um artista. Morrem vários artistas. Morrem vários famosos ao redor do mundo. O problema é que a galera fala e o povo, sem apurar, porque a Bíblia manda a gente julgar a profecia, não o profeta. Ou seja, falou em nome de Deus, fique atento. Para de ser emocional. Tudo você já fecha. É verdade. Cara, você não sabe nem, você não está nem ouvindo direito. Você não tem consciência do que está acontecendo. O irmão Hernando traz à baila aqui um assunto super importante, que eu acredito que nós precisamos muito nos nossos dias. Discernimento. Discernimento. Está faltando para a igreja discernimento. Dentre as muitas vozes que falam em nome de Deus, eu desconfio que muitas delas estão longe de Deus e Deus está longe delas. E aí, eu vou citar aqui, falando de Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, quando ele fala sobre a unidade dos membros do corpo, quando ele fala sobre acerca da diversidade dos dons espirituais, lá no finalzinho, no último verso, ele vai dizer assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí entra o capítulo 13.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face, porque agora, verso 12, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Existe um ponto aqui nesse trecho bíblico de 1 Coríntios capítulo 13, que diz assim: e ainda, verso 3, que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Tudo aquilo que eu me utilizar sem amor pode ser uma arma perversa para a destruição de vidas. O dom, ele é dado para nós a fim de que façamos as obras de Deus e a fim de que Deus seja conhecido através de nós. Todavia, se tudo aquilo que eu fizer for sem amor, de nada vale. Paulo está dizendo que, ainda que você distribua toda a sua riqueza para os pobres, e ainda que você seja capaz de morrer por alguém e não tiver amor, toda a sua ação foi inválida. Toda a sua ação foi zerada, nula. Então, Paulo está dizendo para nós, numa orientação dada pelo Espírito Santo, quando escreve a carta aos Coríntios, que você não está proibido de profetizar. O problema é a vulgarização dos dons espirituais nos nossos dias. As pessoas profetizam, as pessoas revelam aquilo que buscou na internet, aquilo que soube por alguém, aquilo que foi intuição. Só que, quando Deus deseja falar com o seu povo, a primeira coisa que ele vai se utilizar é a sua palavra, a Bíblia. Nada mais que a Bíblia. A Bíblia é a profecia maior. O problema é que nós estamos muito ligados ao empirismo, que é a questão da experiência. A questão da experiência, para nós, às vezes, ela parece ser maior que a Bíblia. Muita gente anda dizendo, não, mas eu tive uma experiência. Eu não anulo a experiência, mas bate com a Bíblia, confere com a Bíblia, porque essa é a profecia maior. Essa é a régua que mede todos os homens. Esse aqui é o padrão modelo para todo mundo. O problema é que quando não se tem uma base no padrão modelo, aí tem essa profetada dos nossos dias, profecia a jogar avanço, vem quem quer, vem quem paga e a galera vai. O nosso povo brasileiro é místico, o nosso povo brasileiro, ele gosta dessas coisas, e aí, enquanto tiver gente para pagar, sempre vai ter gente
para fazer essas graças, montar os seus picadeiros e falar em nome de Deus. Gente, passar a vida toda esperando cumprir uma coisa que Deus nunca se comprometeu em fazer, porque Ele não mandou falar. Então, seja firme. Primeiro, na palavra. Ame a palavra. Segundo, acredite. Melhor do que ser usado nos dons é ser alguém que ama o seu próximo como a ti mesmo e revela a Deus através das suas ações. Não adianta ser o cara na revelação, a mulher na revelação, nas questões proféticas, mas ser um estúpido, ser um grosseirão, não saber tratar ninguém, ok? Então, assim, a gente aprende pela Bíblia que há, sim, algo maior a se fazer. Trate com amor aquilo que está próximo de você. Deus abençoe a vida do nosso irmão Hernando, de São José do Rio Preto. Um grande abraço para todos os nossos irmãos espalhados por esse Brasil. Você pode enviar a sua pergunta através do WhatsApp que está disponível no canal para pergunta ao Falando de Bíblia. E nós aqui vamos abrir a Bíblia, vamos tentar trazer uma resposta bem próximo daquilo que são as verdades de Deus, para que não haja confusão, para que não haja tropeço e que a gente se fortifique na palavra do Senhor. Grande abraço, obrigado, irmão Hernando. Deus abençoe, Falando de Bíblia.